é claro que esse dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos conectados juntinhos mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Comigo, Paty Kovacic. Então, boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado, e sejam muito bem-vindos ao Portal da Cura. Esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, ao vivo, com convidados queridíssimos. E hoje eu estou com um convidado muito especial, mais do que amado, para falar sobre a visão. Então eu, Paty Kovacic, todos os sábados convido vocês para olhar a vida por vários caminhos diferentes, caminhos que a gente possa encontrar afinidade e, consequentemente, mais harmonia e leveza, a forma com que a gente escolhe viver, a forma com que a gente escolhe se relacionar, consequentemente cuidar, preservar a nossa saúde e cuidar das doenças, crises ou outras questões desafiadoras que surgem, que ao meu ver e no meu olhar, elas surgem para ajudar a gente a transformar a vida, né? Aquele que mantém a calma e procura próximo de si caminhos, pessoas, esses anjinhos da guarda que ficam disfarçados em forma de profissionais algumas vezes, né? Com humildade, né? Com comprometimento, assumindo a caminhada com esses nossos amigos aqui terrenos, a gente consegue com certeza mudar o rumo da nossa história. E nada melhor, mais uma vez, como mudar a visão, né? Trazer leveza e ter vivo, bem aceso e claro para você o seu propósito de vida. Então esse é meu convite aqui no Portal da Cura, conversar aí nesse formato de entrevistas todos os sábados até às 6 da tarde, aqui na Vibe Mundial, direto da Paulista. Se você sentir no seu coraçãozinho, ouvintes, de participarem onde vocês estiverem, através do telefone, já vou deixar aqui o número para vocês. O canal está super aberto e é sempre uma alegria ter vocês poder contribuir com o programa. O telefone daqui da Vibe Mundial é 31710221 e 32624490. E o assunto hoje é visão, e é visão muito física, gente, é terrena. A gente vai falar de catarata e glaucoma com ele, que eu falei, um convidado especial e amado, o Dr. Renato Klingelfuss Pinheiro, médico formado aqui da Santa Casa de São Paulo. Estudou fora, em Harvard, aprendendo sobre glaucoma, voltou para o Brasil e desenvolveu uma pesquisa e seu doutorado baseado em glaucoma. E essa caminhada aí dos últimos 20 anos que eu pude acompanhar foi muito glaucoma, muita catarata, mas ele tem uma história de mais de 30 anos de medicina e ele vai dividir um pouquinho sobre não só a experiência dele, mas principalmente sobre o que é a catarata, o que é o glaucoma, do básico, o principal, o que ela representa na vida, o impacto na vida, saúde social, profissional das pessoas, mas pensando também sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico, né? Prevenção, se há prevenção, né? Há tratamentos clínicos, cirúrgicos, será que cirúrgico é o único meio de você poder cuidar, e principalmente do glaucoma, né? Ele vai falar bastante sobre isso. Então estejam conosco conectados, participem com suas perguntas, tem bastante história aí que vai vir também da sua experiência de vida. E antes de ele entrar aqui no ar com a gente, eu queria só passar mais um contato para vocês seguirem conectados comigo ao longo da semana. Vou passar meu WhatsApp, os meus canais digitais, onde vocês podem seguir conectados comigo, e a gente pode falar de muito Paranauê, como esse médico aqui gosta de brincar comigo. A gente pode explorar bastante os assuntos que todos os sábados trabalhamos, que é dentro da prática integrativa, dentro das terapias naturais, em especial uma terapia natural desenvolvida por Estevão Kovacic, dedicada a pacientes com câncer. Então, você que já me ouviu algumas vezes, já conhece um pouco do método Kovacic, e você que está entrando aqui no Portal da Cura pela primeira vez, o método Kovacic é um tratamento natural destinado a pacientes com câncer, desenvolvido pelo cientista Estevão Kovacic aqui no Brasil. Ainda é hoje ofertado por um grupo aí grande de voluntários de forma gratuita. Ele é natural, como eu disse, ele é integrativo, então ele conversa muito bem com a medicina tradicionais e outras técnicas, não tem efeito colateral, e principalmente, em qualquer momento que você descobrir a doença, receber o diagnóstico, em qualquer estágio de tratamento que você já possa estar vivendo, o método Kovacic sempre vai trazer algum benefício para você. Tá bom? Benefício ao paciente. Então vale a pena conhecer essa história, vale a pena conhecer esse tratamento. Vou passar meu canal digital para vocês poderem assistir vídeos sobre a teoria, de como fazer, né, parte desse tratamento, como viver esse tratamento. Se continuar alguma dúvida, quiser explorar um pouquinho mais esse assunto, por favor, entre em contato comigo. Então, eu sou a Paty Kovacic, aqui de São Paulo. Meu telefone é 11 95595 5465.
5595-5465. E nos canais digitais eu tô aqui online com a turminha do Instagram. Quem tiver conectado vai ver o nosso rostinho aqui do nosso convidado. No YouTube da Vibe Mundial tá ao vivo também a imagem. Podem mandar os comentários, as perguntas de vocês. A partir de segunda, quem sabe, né, Jean? Os programas estarão lá para vocês reprisarem, compartilharem com seus amigos. E eu vou soletrar o meu nome para vocês poderem dar um Google e explorar um pouquinho mais essa história. O Kovacic se escreve com K-O-V-A-C-S-I-K. K-O-V-A-C-S-I-K. E sem mais delongas, porque eu sou boa de falar, eu quero dar boas-vindas para o nosso convidado para poder aproveitar esses próximos instantes até às 6 da tarde com você. Dr. Renato Klinghofus Pinheiro. Então, seja muito, muito bem-vindo. Mais uma vez aqui na Vibe Mundial, porque eu sei que esse ano você já esteve com a Samira aqui na Vibe, contando aí dos seus trabalhos, né, para desenvolver os alunos, médicos, futuros cirurgiões e também para ajudar a população de São Paulo, principalmente com a cirurgia de catarata. Mas é a primeira vez que você senta do lado de cá da câmera, né, Jean? Então, é a primeira vez que ele põe o rostinho dele dentro aqui do nosso formato, então é uma honra. Muito, muito obrigada. Seja bem-vindo. Eu agradeço. O convite, a gente faz uma boa dupla, né? Ninguém sabe falar o nosso nome, né? Então, se soletra o seu, eu soletra o meu. É K-L-I-N-G-E-L-F-U-S. Enfim, é um prazer estar aqui. Eu acho que o Paranauê se soma à prevenção clínica, à prevenção do dia a dia. E saúde ocular traz saúde de um modo geral, né? Justamente. Eu acho que é incrível, né? Em São Paulo não, né? No Brasil a gente ainda tem uma medicina que é muito tardia no diagnóstico, né? A educação dos pacientes ainda é muito, eu posso falar rasa, mas eu espero que os ouvintes me entendam, né? E muitas vezes quando você chega no diagnóstico, ainda hoje em São Paulo a doença já está bem avançada. Então, se a gente puder falar sobre as doenças, mas também com aquele olhar de prevenção, então, principalmente no glaucoma, a gente sabe que o histórico familiar é um fato importante. Então, olhar para a família, olhar para o bem-estar. E eu digo, voltando um pouquinho atrás, sobre a questão de hoje ainda, a gente dá o diagnóstico muito avançado, a medicina dá o diagnóstico avançado nas doenças oculares, chega no ponto que você falou sobre a saúde geral da pessoa, né? Enquanto impacta uma baixa acuidade visual na questão psicológica do paciente, né? Visão é um problema social. Social no nosso país, com certeza, em países pobres, com certeza. Se a gente imaginar que catarata é a doença mais comum que causa cegueira nesse universo, e é completamente reversível cirurgicamente, a gente está devendo muito tratamento para muita gente aqui no universo. Prevenção e diagnóstico, especialmente falando de glaucoma é uma cirurgia, é uma doença que as pessoas ficam cegas silenciosamente, então é muito triste, é muito difícil fazer diagnóstico. Por dois motivos básicos. Primeiro, acesso ao profissional de saúde, e segundo, pelo profissional de saúde que não faz diagnóstico. Se você for imaginar que nos Estados Unidos, onde tem uma medicina ou uma cultura de tratamento um pouco mais evoluída, metade dos glaucomas não foram diagnosticados. Quer dizer, se metade das pessoas que têm a doença e não sabem que tem, imagina num país onde o acesso à saúde é difícil e quando você consegue, às vezes não é bem atendido ou não tem o resultado do diagnóstico. Então, como prevenção, glaucoma, na verdade, é um desequilíbrio do que a pressão e o nervo suporta, então vai levando uma lesão do nervo óptico de fora para dentro. Então as pessoas vão perdendo o campo de visão, mas elas têm uma visão de 100% até chegar no final da doença. Então a pessoa não percebe. Então é muito triste, porque a hora que o que você perdeu de nervo óptico, o que você teve de lesão no nervo óptico, você não consegue reverter. Uhum. Então é muito importante que as pessoas tenham o hábito de se tratar ou de se ir ao oftalmologista de uma forma preventiva mesmo. Acima de 40 anos, isso se torna cada vez mais frequente. Então, assim, glaucoma é uma doença que cega de uma forma irreversível. Talvez a segunda causa maior de cegueira do mundo. Irreversível. Se você vai ao médico, e quanto mais velho você for, mais risco você vai ter. Então, todo mundo tem que conseguir passar em algum oftalmologista que diagnostique. E pergunte para ele. Acho que você tem que fazer, tem que ter um pouco de consciência como cliente, como paciente, para se defender de nós mesmos médicos. Então eu acho que você pergunta para ele, doutor, como é que está o meu nervo óptico? O meu nervo óptico está saudável? Existe uma relação saudável entre a minha pressão e o meu nervo óptico? A gente tem que poder dialogar com o médico e poder chamar atenção ao que nos preocupa. E o glaucoma é uma doença que preocupa muito e aumenta mais cada dia a incidência. Sim. É muito bom poder te ouvir.
Mas você falou, doutor, né? Perguntar diretamente como está meu nervo óptico e sob pressão. Aí eu queria falar uma coisa que é básica, que muitos que desconhecem ou não conviveram com alguém que tem glaucoma ainda perguntam. A pressão do olho tem interferência com a pressão corpórea? É a mesma relação? Como que funciona? Porque muitos ainda perguntam isso. É uma pergunta inteligente, né? Obrigado, você é uma pessoa muito inteligente. Por isso está ao seu lado. Não tem relação, no geral não tem relação. Então, se for apostar uma ficha, não tem a relação entre a pressão arterial e a pressão ocular. A pressão ocular não vai variar com a tua ansiedade. Então, assim, eu vou no médico, minha pressão sobe, eu tenho... minha pressão arterial sobe, ele mede, está sempre alta lá, síndrome do avental branco, sei lá. No oftalmologista isso não vai acontecer. Então, sua pressão tem que ser medida. Ela vai variar ao longo do dia, porque tem algumas variações hormonais, mas importa que você tenha uma relação saudável entre ela e o seu nervo óptico. Então, uma obrigação de quem atende vocês, que seja verificado se o seu nervo óptico é saudável, sua retina é saudável, sua pressão é saudável. Então, quando você vai fazer um óculos banal de leitura, é muito mais importante isso do que o óculos. Sim. Se você tem alguém na família, você chamou atenção, isso é muito importante, no glaucoma existe uma relação genética da doença. Então você tem que olhar para isso e avisar o seu médico. Se você tem um pai com glaucoma ou uma mãe, você triplica a tua chance de ter glaucoma. Então quanto mais velho todos nós aqui dessa sala e todos esses ouvintes aqui que estão nos ouvindo ficarem, mais chances terão de ter glaucoma. Só que se ele tem alguém direto, como um pai ou uma mãe, eles têm 3 vezes mais chance. Mais ou menos, se eles tiverem um irmão com glaucoma, aumenta 7 vezes a chance de ter a doença. Então é muito importante falar da doença, do caráter genético dela para quem vai cuidar de vocês, porque vai chamar mais atenção. É bom alertar e pôr uns sinaizinhos. Eu costumo falar, eu trabalho na Santa Casa, onde eu tenho momentaneamente a chance de ser o chefe do departamento de catarata, que ninguém sabe mais do que nós mesmos sobre nós. Então, eu tento falar para os nossos residentes que a gente não pode ser tão ignorante e tão prepotente a ponto de achar que o médico sabe mais do que o próprio doente. Ele sabe mais. Então, ouvir o paciente é muito importante e o paciente estar munido de perguntas é muito importante. Não é que nunca o paciente que vai me perguntar alguma coisa, ele vai ser chamado como um paciente chato. Não, ao contrário. Quanto mais informado tiver o paciente, mais chance eu tenho de ajudar ele e ele de ser ajudado e eu defender ele e ele se defender. E quando a gente tem uma complicação, ou a gente tem um problema, e as complicações cirúrgicas e as complicações de tratamento, elas são um fato e são estatísticas, quanto mais perto ele tiver e quanto mais conhecimento ele souber, mais fácil ele vai estar junto com o teu médico para enfrentar a dificuldade. Então, acho que o diálogo entre o médico e o paciente, ele tem que ser super aberto, super franco, e o paciente tem que estar livre para fazer as perguntas que ele quiser. Então, a gente tem que ouvir. Ouvir faz parte Dona Regina está aqui, fico feliz por você, é uma honra, e é isso, acho que deixar o paciente, ouvir o paciente é talvez um dos defeitos da nossa formação, e isso a gente tenta falar muito lá na Santa Casa para os nossos residentes, que a gente tem que ouvir e aprender, e te dar o direito dele falar. Sim, é perfeita a sua colocação sobre o profissional estar aberto a colher mais informações e do paciente, através do próprio paciente, através do próprio discurso. E você falou um detalhe aí, né? Quanto mais você tiver por dentro como o paciente se sente, por dentro do perfil ali, né? Da experiência que ele está vivendo da doença, melhor fica para você como profissional para acompanhar ele na trajetória do tratamento e suas complicações. O que você quis dizer com isso? Porque o glaucoma, uma vez que descoberto, é longa essa trajetória? Como que funciona essa evolução? E sobre tratamento cirúrgico, você falou cirúrgico. Sempre é cirúrgico o tratamento? A gente tem medicações antes que possam ajudar? O glaucoma você tem que pensar como uma doença crônica, como hipertensão ou diabetes. Você vai ter, no geral, isso para sempre. Então você tem que controlar isso para sempre. A função do médico é que você consiga viver até o final da sua vida enxergando. Nem sempre isso é possível. A gente não ganha todos os jogos. Isso é importante também saber que nós somos falíveis e tem doenças que são muito agressivas. Então, assim, o tratamento do glaucoma, ele passa por algumas fases. A gente tem algumas alternativas terapêuticas. O final dele é cirúrgico, mas a gente tem tratamento clínico, da mesma forma que você toma um remédio para hipertensão, você vai pingar uma medicação para abaixar a pressão. E quanto você tem que abaixar essa pressão, né? Como é que você chega nesse número, né? É um número meio mágico. A gente sabe que quanto maior a lesão que ele tem no nervo óptico, maior o baixamento que a gente tem que proporcionar de pressão. Então, a gente vai estabelecer uma meta de quanto eu quero abaixar a pressão com medicação. Eu
posso associar medicações, eu posso somar medicações, e aí eu posso ter alternativas de tratamento sem ser cirúrgicas. A gente tem alguns tipos de laser hoje que podem ajudar no abaixamento da pressão. Os lasers evoluíram muito, então tem estudos grandes falando sobre laser como um tratamento de primeira escolha, de primeiro inicial para o glaucoma. E aí, quando você não consegue o abaixamento suficiente nem com tratamento clínico, nem com laser, a cirurgia é uma alternativa. Tem muita gente que pergunta que nem sabe que existe cirurgia para glaucoma. A cirurgia de glaucoma, que é a cirurgia mais feita no universo para glaucoma, ela foi feita em 1947. Então a gente faz uma cirurgia de 47. E é uma cirurgia bastante delicada, que requer bastante técnica do médico e um pós-operatório que é tão importante quanto o ato cirúrgico, porque é tudo meio manual, tudo você faz de uma forma muito artesanal. Então é muito importante o pós-operatório para controlar que essa pressão seja nem tão baixa, nem tão alta. Então andar de mão dada com o médico é o fator mais importante numa doença crônica como essa, quer seja doença cardíaca, quer seja doença diabetes, esse tipo de coisa. E em que momento que a gente descobre se o tratamento está funcionando ou não? Boa. Difícil, hein? A gente só sabe se ele está funcionando ou não se a gente não piorar. Bom. Então a gente estabeleceu uma meta como pressão. Então eu tinha, sei lá, 30, eu quero que esse paciente tenha 20 de pressão, ou 18, ou 17. Muito bom. Muito importante que nem na definição da doença existe pressão como o diagnóstico do glaucoma. Então, só fazendo um parênteses, se você for fazer uma triagem de glaucoma no metrô aqui de São Paulo, aqui na porta da Rádio Vibe Mundial, você não meça a pressão das pessoas, você examine o nervo óptico, porque você vai errar mais. A gente tem muita gente, e orientais são especialistas em ter isso, que são glaucomas cuja pressão é normal. Então, se for achar um número da pressão que estatisticamente ela na média é de 10 a 21 como normal, você vai errar em 1/3 dos diagnósticos. Então, tem que analisar o nervo óptico. Então, muito bem, eu analisei o nervo óptico, estabeleci que a pressão, eu tenho que abaixar 30% do que ele tinha para ter uma estabilidade da doença. Eu consegui isso? Não sei. Eu só vou saber se isso não piorar. Então, eu tenho que acompanhar esse cara. Como é que eu vou acompanhar isso, né? Tem alguns exames que nos dizem se isso está piorando ou não. Um deles é um exame que não é tão fácil de aprender, de fazer, que tem um aprendizado, que é o campo visual, que é um paciente vai olhar numa cúpula, aí vão piscar pontinhos de luz, e ele vai apertar um botãozinho dizendo se ele viu ou não. E isso mostra a lesão que foi causada pelo glaucoma no campo de visão do paciente. Como chama esse exame de novo? Chama campimetria computadorizada, normalmente o que a gente fazia manualmente antigamente, mas hoje quem faz é uma máquina. Uma máquina com um tecnólogo, geralmente, ou um médico, que vai olhando o paciente a fazer e realizar o exame de forma adequada, porque a máquina testa se está fazendo certo ou errado. Tá. E esse exame vai mostrar se você está piorando ou não. Existem exames mais modernos, que existem exames que medem quantitativamente o nervo óptico, que aí vem a tomografia do nervo, ele vai analisar as fibras que formam o nervo, e aí a gente pode analisar também a piora. Então, um é um exame funcional, que é o campo visual, e outro é um exame anatômico, que é a tomografia. Então, imagina uma correlação, o teste ergométrico do seu coração é o campo visual, e o teste de angiotomo coronariana, que ele analisa tomograficamente o seu coração, é a tomografia de coerência óptica do nervo óptico. Aí o médico vai conseguir acompanhar e ver se você não piorou. Se você não piorou, você segue o jogo. Segue o jogo. E é muito, muito interessante, muito bom ouvir também você falando com tanta clareza sobre o glaucoma e o objetivo de um médico ao caminhar com o paciente, de que ele deve ajudar esse paciente a seguir até o fim da vida, enxergando de alguma maneira, né? Isso é ótimo. É difícil tratar glaucoma porque o paciente não sente nada, então ele tem um diagnóstico de uma doença que ele não sente. Ele só vai sentir quando ele tiver sem condições de reverter a doença. Então você dá um remédio que tem um monte de efeito colateral. Então você está tratando ele, se você for super bem, você não atrapalhou ele. Então é um tratamento difícil para os dois lados, para quem vai ser tratado e para quem trata. Então é muito importante essa relação e esse conhecimento para que vocês sigam juntos como médico e paciente. Eu queria voltar um pouquinho atrás, além do fator genético, que é de suma importância, né, para você sinalizar um possível diagnóstico, né, mas também para acompanhar a saúde ocular para todos sempre ao longo da vida, existem outros fatores que podem, em algum momento da vida, desencadear essa alteração da pressão intraocular? Existem, você chamou um ponto muito importante. Primeiro, raça. A raça negra tem mais chance de ter glaucoma. Então é muito importante isso. Os orientais têm mais chance de ter glaucoma de pressão normal, cuja pressão é normal.
Medicações, então você chamou que são os glaucomas secundários. O que a gente falou até agora são os glaucomas primários, são os glaucomas mais comuns, que é o nosso dia a dia, o glaucoma do envelhecimento, que tem alguns fatores de risco, que são esses: diabetes, miopia, raça e envelhecimento. Os glaucomas secundários, eles podem ser de várias origens, mas o que vale a pena chamar a atenção aqui são os causados por medicação. Então, a gente tem um glaucoma que é secundário ao corticoide. E o corticoide é uma coisa muito usada, porque é um inflamatório potente e resolve muito problema. Mas se o paciente for geneticamente sensível, ele vai ter uma resposta grande, pequena, ou nenhuma até ao corticoide. Então é muito importante que o uso crônico de corticoide, que pode causar duas doenças oculares, uma é catarata, outra é glaucoma, que ele fique atento à pressão dos olhos, porque ela pode aumentar. Então, acho que é muito importante, se você vai tomar um corticoide de maneira crônica, que você tenha certeza que a sua pressão não está sendo influenciada por isso. Já no segundo bloco do programa, na segunda parte do programa, a gente vai falar um pouquinho mais da catarata. Agora, no finalzinho ainda, a gente mata aí, mata não, né? Mas a gente traz mais um aspecto, quisera a gente acabar com glaucoma, né? Mas a gente vai trazer mais um aspecto do glaucoma, que você falou do corticoide, né? E é interessante porque a gente tem uma cultura muito de automedicação, Dr. Google, então o pessoal usa muito a medicação e o corticoide é uma batalha constante para controlar a utilização livre, né? Porque ele é uma delícia, como você falou, ele tem uma rápida ação anti-inflamatória, porém, os problemas que acarretam de efeito colateral, eles são bem significativos, né? A automedicação é um perigo, né? Enfim, a gente acaba voltando para problema social, né? A gente acaba tendo um pouco recurso, a gente também não está em todos os lugares onde a gente deveria estar. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma são muito efetivas no tentar divulgar a doença cada vez mais. E a mídia está aí, né? A internet está aí para você olhar. Então é bom você consultar, ainda mais se tem um fator genético que a gente falou. Consulta antes, pelo menos o Google, para ver se você não corre risco de ter algum problema como esse. E que é verdade, né? A contrapartida da não acesso a todos a medicina é isso, os riscos da automedicação, autodiagnóstico, ausência do diagnóstico e tratamento, mas o lado positivo é que ele também ajuda você a aumentar a sua possibilidade de procura para profissionais, né? Isso é legal. Estamos chegando no finalzinho da primeira parte do programa. É muito bom ter você aqui, é muito bom ouvir você, Dr. Renato Klinghofus Pinheiro, no Portal da Cura. Agora, vocês ouvintes, por favor, nesse intervalo, vão buscar um chazinho, um cafezinho e voltem já pra gente seguir esse papo aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, até às 6 da tarde. Tchau, tchau. E vai terminar muito, muito bem essa tarde de sábado, então seja muito bem-vindo de volta aqui ao Portal da Cura, quem já estava conectado conosco na Vibe e quem conectou na Vibe agora, às 5:30 da tarde, nesse sábado maravilhoso, seja bem-vindo aqui ao Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic. Estou todos os sábados com vocês, das 5 às 6 da tarde, fazendo esse convite aqui, amoroso e alegre, para acompanhar conversas e entrevistas, normalmente aqui dentro das práticas integrativas, terapias naturais. Eu tenho espaço e a possibilidade para falar também de filosofias de vida, projetos sociais, e todos eles em comum trazem o que eu gosto muito, que é a possibilidade de reflexão sobre nós, né? Reflexão sobre o caminho e as escolhas que fazemos, principalmente as escolhas que impactam diretamente no nosso bem-estar. Então, o bem-estar, eu vou dar uma carinha diferente para ele, para a gente não ficar no bem-estar genérico. O bem-estar é perceber a sua presença no momento que você está, né? E estar confortável a tudo que você está se submetendo a fazer. Então, seja relações, né? Seja a forma que você se comunica, a forma que você se alimenta. E hoje, em especial, a gente está falando sobre tratamento médico. Então, todos os sábados eu sempre lembro sobre os caminhos da medicina que conversam com os caminhos das terapias naturais e práticas integrativas. E hoje a gente está falando especificamente da saúde ocular. Então, a gente está com o Dr. Renato Klinghofus Pinheiro, ele que ele é oftalmologista formado aqui pela Santa Casa de São Paulo, aí para mais de 10 anos de história, mais de 30 anos de história dentro da... É mais? Não, é menos, né? É mais? Desde a faculdade, você sempre fala 30 anos de medicina. 27 Olá, anos ouvinte. esse ano, que isso? A gente falou de prepotência no intervalo, agora estou falando de orgulho. Não me coloque mais idade do que eu tenho. Lógico, que é isso? Então, esse médico que tem aí desde a faculdade mais de 30 anos de caminhada, formação e vivência ainda hoje dentro da Santa Casa de São Paulo. A gente está falando de glaucoma e catarata. Na primeira parte do programa a gente pôde falar muito,
profundamente e assertivamente sobre o glaucoma, essa doença que é uma doença silenciosa, que evolui ao longo dos anos, ao longo da vida inteira, tem fatores importantes da história familiar e tem alguns fatores ao longo da vida. Um dos exemplos que a gente usou é o tipo de medicação aí que você pode usar, que pode desencadear também esse aumento da pressão ocular, mas o grande ponto é que normalmente, ainda hoje, quando a pessoa recebe o diagnóstico, está muito à frente, ouvintes. A doença já desenvolveu, já avançou muito, e aquilo que a gente perde de possibilidade de visão no glaucoma, que é a saúde do nervo óptico, a gente não consegue recuperar. Então, quando eu falo de presença e também estar mais atento àquilo que você se submete a fazer, é olhar com mais atenção e carinho a você, a olhar para você, sua história de saúde, né, a história da sua família, como que você escolhe cuidar disso, né? Se tem um sinalzinho de alerta, então o que a gente está falando de glaucoma, tem um sinalzinho de alerta que na família já teve alguém, em algum momento, eu sei que nem todos têm acesso à saúde constante, mas em algum momento se organizar para estar dentro do SUS, ou se organizar, aí faz a caixinha, né, para poder procurar um médico de referência. Aqui temos o Dr. Renato, em São Paulo, mas é um médico de referência dentro, especialista do glaucoma, e faça uma consulta completa, né? Pergunte como está seu nervo, faça os exames corretamente. Eu acho que é importante a gente também investir naquilo que nos importa, porque se a gente não juntar, né, que eu brinquei, fazer esse porquinho, não juntar o dinheirinho, investir naquilo que realmente é prioridade, os anos passam, a saúde vai embora, assim como o nosso dinheiro, e quando a gente chega no momento de poder apreciar a vida e curtir um pouquinho mais, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, vamos sim trabalhar na prevenção, vamos sim trabalhar num olhar amplo e mais sério e responsável com relação à saúde física, tá? Antes da gente seguir aqui e chamar a voz dele de volta aqui para a rádio, para essa conversa, eu queria lembrar vocês que a gente está ao vivo da rádio, então vocês podem ligar e participar aqui do nosso programa. Eu estou vendo que tem uma turminha grande aqui no YouTube da Vibe Mundial, então a todos vocês, boa tarde, muito obrigada pela audiência, mandem aqui suas perguntas, comentários, o pessoal do Instagram também tem uma turminha muito boa, obrigada aí também pela colaboração, e o pessoal da rádio, direto aí das ondinhas, se quiser ligar, o telefone é 3171-0221 ou 3262-4490, 3171-0221, 3262-4490, então eu vou dar... e o meu celular, por favor, se precisar falar um pouquinho mais sobre esse ou outros assuntos de outros sábados, dentro e fora das práticas integrativas, se eu puder orientar, né, um conteúdo seguro ou um profissional que possa te ajudar, vai ser meu prazer. E dentro do câncer, a gente tem um tratamento natural, que é o método Kovacic. Eu também posso mandar os materiais para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu falo de São Paulo, então é 11 95595 5465 955 95 5465. Então, mais uma vez, seja bem-vindo de volta ao nosso programa. Seja bem-vindo aí pelos nossos ouvintes aonde as ondinhas chegarem, né, que toquem os corações e que seu conteúdo possa ajudar, assim, quem está na dúvida ou quem vive esse cenário do glaucoma e da catarata. Eu que agradeço. É um prazer. E a produção, seja bem-vinda. Produção, adoro a produção desse programa. Esqueci de falar que a gente tem um oferecimento. Eu falo de visão aqui, mas o oferecimento é do Instituto Klingelfus Saúde Ocular aqui em São Paulo. Depois eu deixo os contatos para vocês. CRM do responsável técnico. No caso, é quem fala aqui hoje é o Dr. Renato Klingelfus Pinheiro, CRM 86458. Então, a gente terminou a primeira parte do programa trazendo aspectos bem importantes sobre o glaucoma, como eu já falei aqui na introdução, e é muito legal a gente ouvir um médico fazer as colocações que você fez sobre a importância do paciente participar ativamente da descoberta da doença, então da investigação até o seu diagnóstico e o acompanhamento da evolução dessa doença. Principalmente, não só para conscientizar os nossos ouvintes, mas porque você é um médico que hoje, como professor, forma outros médicos. Então, um ouvinte aqui nosso durante o intervalo no Instagram escreveu que é um médico excelente com um olhar humano. E a gente não pode esquecer que o que nós tratamos não é a doença, é um ser humano que passa por uma patologia. Então, parabéns por essa visão. Se quiser complementar, fique à vontade. Eu tenho uma historinha, então. Uma certa vez, um paciente teve uma... Imagina, sei lá, há 20 anos atrás,
minha cara de 20 anos atrás. O cara me contou essa história 7 anos depois. Ele teve um acidente na empresa que ele trabalhava e ele estava cego dos 2 olhos por uma hemorragia. Aí acabou tendo glaucoma, acabou tendo catarata. Eu acabei operando ele, acabei ficando amigo dele, da família dele, acabei reoperando, enfim. E o cara seguiu bem aí a vida dele. 7 anos depois ele me contou, porque ele só me ouvia, ele não me via. Então confiar no teu médico é importante, porque esse cara está mostrando uma forma de confiança. É claro que também você ouvir outras opiniões também é super importante. E lá no consultório tem muita terceira, quarta, quinta, sétima opinião. E é super importante para os 2 lados isso. Mas esse cara não me via, ele só me ouvia. Aí depois de 7 anos ele me contou quando ele me viu pela primeira vez, o que ele pensou. O que ele pensou? Ele falou assim, Deus do céu, só tinha uma chance de enxergar, agora eu vou ficar cego. Esse moleque vai cuidar de mim, eu tô perdido. Na verdade, ele tá bem até hoje, mas ele teve a confiança que isso exige de um relacionamento e não mais de uma dificuldade. Então, qualquer coisa na vida que a gente tem que abraçar e atravessar de mão dada a dificuldade, o rio que está passando por nós. Então, acho que isso é importante também, claro, o olhar de atenção para o paciente como um ser humano, é óbvio isso, e o olhar de que você confie nessa pessoa para que ela possa cuidar de você e aí você vai ter provavelmente um bom resultado. Então, acho que isso aí, talvez essa historinha só. E essa história me lembra também um comentário aqui do nosso intervalo, que é sobre o momento da intervenção cirúrgica, né? Porque ele caminhou 7 anos com você até o momento que ele pôde enxergar. Então, que história é essa do tratamento clínico e cirúrgico dele? E o que a gente conversava, né, ouvintes aqui no intervalo, quem estava aí conectado no Instagram pôde acompanhar, né? O quanto que é importante, né, ter essa medicina acompanhando você para dar o diagnóstico correto, iniciar um tratamento clínico, e o quanto é delicado a indicação cirúrgica. Ela tem uma importância e um impacto grande para poder controlar a doença, mas ao mesmo tempo ela tem um impacto em outras esferas, né? Esse paciente provavelmente ele tinha glaucoma e depois operou catarata. Como que funciona? Um paciente que tem glaucoma, ele pode ter catarata também? A catarata ela pode vir antes e desenvolver o glaucoma? Existe essa relação entre essas estruturas? Tudo que você falou existe, quer dizer, ele pode ter catarata e pode fazer cirurgia de catarata e desenvolver um glaucoma, ele pode ter glaucoma e operar catarata. Isso é uma pergunta importante. As pessoas falam, mas eu sabia que eu tendo glaucoma eu poderia operar catarata. Pode operar catarata e deve operar catarata. Então as correlações das duas vão trabalhar muito juntas ali. Então as complicações podem gerar tanto uma coisa quanto outra. Uma complicação cirúrgica de glaucoma pode aumentar a chance de catarata. E uma complicação de glaucoma de catarata pode aumentar a chance dele ter glaucoma. Então, o olhar para o paciente, como ele vai responder a um pós-operatório, e isso é interessante, quando você vai ponderar qualquer indicação, você tem que olhar para aquela pessoa. Então eu vou contar mais uma historinha. Nos conte, por favor. Eu fui ver um paciente lá no consultório, e aí depois ele apareceu 6 meses depois. Eu olhei o nervo óptico dele e falei, ele tem glaucoma. Mas como é que eu não fiz esse diagnóstico? E estava pensando que eu tinha errado e eu não tinha visto na primeira consulta. Aí eu não tinha visto a ficha dele anterior àquele momento. E aí eu fui ver o que eu tinha escrito. E eu escrevi na ficha dele o seguinte: o paciente tem glaucoma, isso 6 meses antes. Não falo para o paciente, aviso todos os familiares. Por que isso? Por quê? Porque ele tinha 100 anos. E não ia fazer diferença nenhuma para ele saber que ele tinha mais uma questão que não ia mudar nada na vida dele. Mas todos os descendentes tinham uma questão importante para ficarem alertas, com eles e não com o paciente de 100 anos. Porque a doença é uma doença muito lenta e aquele diagnóstico era um diagnóstico inicial. Então ele nunca ficaria cego por aquela doença. Então ponderar o que você fala para as pessoas no teu dia a dia é muito importante, porque a gente tem um poder muito grande na mão de fazer o bem e fazer o mal. E nossas palavras, elas têm que ser... Minha avó Nortinha falava uma frase muito interessante. Todo médico é mentiroso, inclusive você, ela apontava para mim. Isso é uma brincadeira, mas a gente tem que saber muito bem o que a gente vai falar. E não é para a gente esconder as coisas dos nossos pacientes. Mas a gente também, no modo defensivo, a gente agride a forma como a gente fala. Então a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente onera o paciente de exame e o quanto a gente onera ele de pôr o risco nele. As decisões, elas são médicas, elas não são... E eu vejo muito isso no consultório. Você fala assim, mas eu fui no médico e ele falou, o que você quer fazer? Eu
o paciente não tem nenhuma condição de decidir, quem está lá para você decidir. Mas você tem que ponderar para ele, eu vou decidir isso por esse motivo, essa é a minha opinião como médico. Se você concorda com ela, a gente vai seguir junto ou não. Eu não posso transferir a responsabilidade. O médico, ele é o detentor da responsabilidade, não é a equipe dele, ele é o responsável. Então ele tem que assumir essa responsabilidade. O paciente pode concordar ou não, e aí tem aí um leque de chances dele ouvir outras opiniões. Isso que é o divertido, ele pode ouvir opiniões diferentes, e aí chegar à conclusão junto qual o médico é mais, que ele tem mais empatia, que ele tem mais bom relacionamento e que ele confiou mais para cuidar dele. É simples assim. Sim, sim. E é interessante porque essa história do paciente de 100 anos lembra também outro aspecto que a gente falou sobre a doença ocular e o quanto ela interfere até mesmo na saúde emocional, né? Então, posso contar mais uma história? Lá nós estávamos falando sobre o quanto uma acuidade baixa pode interferir, mas aqui a gente está falando sobre o quanto ele precisa saber ao final da vida que ele tem uma doença que teria um risco o qual ele não vai viver. Sim, ótimo, é isso aí, tem que tomar cuidado com o que você fala mesmo. Mas assim, se a gente tem mais de 30 milhões de cegos por catarata nesse universo, a gente está deixando um monte de gente que está cerceando um monte de coisa. Outro dia a gente operou um paciente que ele estava tratado como um demente senil pela idade, e ele, um Alzheimer, que se chama, mas ele tinha uma demência senil. E uma catarata dos 2 olhos, total. A gente conversou com a família e falou assim, nós vamos operar esse paciente. E ele não relacionava com ninguém da família mais, ele estava pronto para morrer. E aí o que aconteceu? A gente operou. E quando a gente sentou ele na cadeira, ele olhou para a filha e falou, oi Luísa, como vai? Nossa. Então assim, a gente não pode ter a pretensão de saber o que está acontecendo no outro lado, entendeu? Então, possivelmente, ele mudou a forma de se relacionar com os filhos, a princípio, porque ele não conseguia mais reconhecer e estar com eles, enxergar. Ele tinha uma alteração... Possivelmente, né? Eu não tô anulando a outra... Não tenha dúvida, mas assim, ele tem mais chance de viver melhor, até se ajudar, até ir ao banheiro, até fazer as coisas dele sozinho, entendeu? Então, assim, catarata é importantíssimo, a gente está devendo para a humanidade. Eu trabalho na Santa Casa, eu devo todo dia lá. Eu devo todo dia para os meus pacientes lá. Eu consigo entregar uma parte do que eu deveria entregar. Então, a gente está lutando para cada vez ser mais efetivo. Sim. E a população envelhece, a população aumenta, e a gente tem mais gente com catarata, mais gente com glaucoma. Então, a gente tem uma obrigação social. A gente tem... O Estado tem uma obrigação social com isso. Justamente. Agora, eu vou aproveitar que você trouxe a catarata nesse aspecto tão importante. Então, um número grande, e como você também já comentou aqui no programa, é uma patologia reversível, né? Então, lógico... Ouvintes, estamos falando de cirurgia aqui de catarata e ela é reversível, ou seja, é possível remover a catarata do olhinho de vocês, mas tudo vai depender, o resultado vai depender da saúde do olho como um todo, tá? Fundo do olho, como o Dr. Renato já falou aqui também do nervo. Mas voltando aqui, só fazer o alerta, né? Voltando aqui para a catarata em si. Você falou 30 milhões de catarata no mundo e o quanto a gente está... cegos. Cegos por catarata no mundo. E o quanto a gente está atrasado nesse tratamento, e você citou sobre o trabalho feito pela Santa Casa em São Paulo, no setor de catarata, que corre ali para poder atender e dar uma ótima assistência aos pacientes. No Brasil, como que está o estágio da catarata? Fala aqui um pouquinho para a gente quais são os fatores que podem privilegiar ou induzir a formação e o avanço da catarata, se assim a gente pode falar, assim como fizemos com glaucoma, né? A correção da catarata, ela é só cirúrgica? Existem outros caminhos para poder diminuir a evolução ou até mesmo reverter a catarata? E em que momento deve-se operar a catarata? Bom, são várias perguntas, dá pra te falar 1h30, mas Justamente. É o seguinte... Você tem 10 minutinhos. Não, tá bom, eu vou ser 8. A prevenção, a catarata é uma doença basicamente do envelhecimento, mas o sol é um vilão importante. O sol para a saúde ocular é um vilão muito importante, quer seja para as degenerações da retina, que é a degeneração da idade, que é a degeneração macular da idade, o sol é bastante nocivo. Então a gente vê as cataratas que a gente acaba tendo a chance de operar em alguns cantos aí que a gente vai lá fazer cirurgias nos índios, tal, no norte do país, onde o nível de sol é muito alto, eles têm cataratas de pessoas aqui 20 anos mais velhas do que eles lá. Então, proteção do sol. E como é que protege o sol? Óculos escuro. Óculos escuro é mandatório. Não precisa ser óculos chique, ele tem que ter proteção ultravioleta, ponto.
proteção ultravioleta. Vai na ótica ou onde for e esse óculos me protege da luz ultravioleta, sim, você está protegendo a mácula e protegendo e diminuindo o envelhecimento do cristalino. Então o sol é um fator. Uma dieta boa em verduras, uma dieta com antioxidantes, aí vocês vão poder falar melhor do que eu sobre isso, também diminui o envelhecimento como um todo. Como um todo. Então, a prevenção que eu poderia deixar para vocês é ter uma dieta menos tóxica e proteja do sol. Cirurgicamente, o tratamento da catarata é exclusivamente cirúrgico. Não existe nada, não existe colírio, não existe nada que vá evitar a catarata atualmente. Tratar a catarata, a não ser uma cirurgia. Então, que horas a gente vai operar? Justamente. Muito bom. A cirurgia de catarata, ela evoluiu muito nos últimos anos. Evoluiu a ponto de a gente ter muita sofisticação envolvida e muito bons resultados. Então, a catarata, ela foi banalizada, o tratamento cirúrgico, por nós mesmos médicos. E a gente faz uma cirurgia muito rápida, muito efetiva e muito segura. É verdade, mas é muito complexa. O médico está te operando, ele está usando os 2 braços, as 2 pernas, está usando uma tecnologia para fazer aquela cirurgia em uma pequena incisão e não abrir o olho como a gente fazia há mais de 20 anos atrás. E os resultados são rápidos, são bons, com taxas baixas de complicação, especialmente em cirurgiões que operam mais do que cirurgiões que operam menos. Obviamente, a prática faz a excelência de qualquer forma. Então, quando você vai indicar a cirurgia, como a cirurgia se tornou mais segura, a gente indica a cirurgia mais precocemente. Antigamente, o paciente ficava cego, a gente operava catarata. O que desse certo era bom. Com a evolução da técnica, a cirurgia de catarata é uma cirurgia de reabilitação. Reabilitação não só de quantidade de visão, mas de qualidade. Então você consegue trazer o paciente para uma fase de muitos anos atrás de qualidade visual e independência. Então a cirurgia de catarata se torna uma cirurgia cada vez mais de ficar sem óculos, se possível, não é para todo mundo. Então, não é para todo mundo, não é por dinheiro, é por condições de saúde ocular. Sim. Então, se você vai ao médico e você tem a chance de estar te incomodando aquela visão, talvez seja o seu momento cirúrgico. Mas ele vai ponderar se você precisa operar aquela hora ou não. Esperar a catarata envelhecer, que nem antigamente a gente pensava, é uma bobagem. É uma bobagem porque não se espera mais. Antigamente a gente abria o olho e tirava a catarata como um bloco para fora. Então, quanto mais dura fosse aquela catarata, mais fácil era a cirurgia. Hoje em dia, quando a gente opera dentro do olho, quanto mais dura a catarata, mais difícil ela é. Então, esperar ela ficar muito madura ou muito envelhecida é uma bobagem. Então, o momento cirúrgico é o momento de cada um. De cada paciente e da relação entre o médico e o paciente. E eu sempre falo, no geral, a cirurgia de catarata, para as pessoas que estão mantendo uma boa saúde ocular, é uma cirurgia que o paciente está bem para fazer. Ele não tem que sair correndo para fazer aquela cirurgia, a não ser que ele esteja com uma baixa visão, ou que ele esteja cego dos 2 olhos, ou em condições especiais. Mas a pessoa que está indo e envelhecendo, o momento que ele vai ser operado é o momento que ele quer ser operado, que ele precisa ser operado. E não a gente vai forçar a cirurgia. Sim. A gente vê muito isso do lado do médico, a forçação para uma indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica, ela tem indicações que precisam ser feitas rápidas, que são exceções na catarata. No geral, a indicação é uma relação entre vocês dois, entre você e o paciente. E o momento é aquele cara que está lá deitado. Eu sempre falo, é muito mais fácil furar o olho de alguém do que ser furado. Então, assim, quem é furado tem que ter muita coragem de deitar e falar, me opere, esse cara é o cara que está mais interessado que dê certo. Então, esse momento é dos dois, mas quem vai fazer a demanda é o quanto ele quer de quantidade, quanto ele quer de reabilitação visual. E a cirurgia de catarata se tornou uma cirurgia para cada vez pessoas mais jovens, porque elas querem ter mais independência de óculos, independência de vida. Justamente. E aquilo que você falou também, para trazer autonomia para o dia a dia. Eu acho que quando a pessoa é responsável, né, e tem a capacidade de ter autonomia nas suas atividades dentro e fora de casa, é maravilhoso para poder manter aí a saúde como um todo equilibrada. Você falou mais um aspecto interessante sobre a questão da cirurgia, do momento da indicação, que não deve se esperar tanto tempo hoje em dia, porque, entre outras coisas, você perde muito tempo no escuro, né, de bobeira, sendo que você pode logo voltar para suas atividades, porém, tem que ter uma indicação precisa no momento certo, onde, ouvintes, a cirurgia, como ele falou, ela é segura hoje, apesar de toda a complexidade que envolve, né, a indicação e as tecnologias, mas é uma cirurgia, como ele também mostrou aí, né, entre palavras, que tem um bom resultado. Então, para isso, o que ele falou, não precisa correr,
é porque é uma cirurgia eletiva. Lembrando, é uma cirurgia que você escolhe o momento de forma planejada para você efetuar, colhendo, né, os frutos desse resultado e voltando para aquela qualidade de visão que você já tinha. Então, é um resgate da visão. Quando você for fazer a expectativa de uma consulta, né, e ter uma conversa e talvez vivenciar esse momento de cirurgia, é lembrar que você está restabelecendo a visão a qual você já tinha anterior a esse procedimento. É importante lembrar um pouco disso, né, que tem as devidas correções, é claro. Então, eu queria aproveitar esse último minuto para você falar do potencial dessas lentes que trazem essa correção e a gente fecha o papo aí. Bom, a gente tem inúmeros tipos de lente para colocar na cirurgia de catarata. A catarata remove o cristalino, uma parte do cristalino e implanta uma lente. Basicamente é isso. A gente tem vários tipos de lente, a gente vai dividir em 3 grupos hoje. As lentes monofocais, que elas vão dar a visão boa sem óculos para longe ou boa sem óculos para perto. As lentes que podem promover uma extensão de foco, que vão deixar com que você tenha um pouco de visão, um pouco de adição para mais meia distância. E as lentes mais sofisticadas hoje em dia, junto com a extensão de foco, que são as lentes que promovem multifocalidade. Nada é melhor do que o seu próprio cristalino. Nada é melhor do que o que Deus fez por você, porque a lente não foi feita por Deus. Mas ela te dá uma certa dependência. A gente não tem a fonte da juventude na nossa mão. A gente tem lentes com alta tecnologia, que podem promover multifocalidade, quer dizer, sem óculos de longe, sem óculos de perto, na maioria do tempo, mas não temos a fonte da juventude. Nada é melhor do que o seu próprio cristalino quando ele é saudável. Perfeito, e assim a gente encerra o assunto catarata desta tarde. Pena, é muito rápido. E caminhando para o final do programa, eu amo esse assunto, eu também admiro muito a forma com que você se comunica, mais uma vez falei, a forma com que você trata os pacientes, aqui os nossos ouvintes também concordaram, a forma humana que você enxerga, né, e contribui para a saúde de todos que te procuram, e como professor, vou lembrar aqui, também contribui para a formação de novos professores, novos médicos e novos cirurgiões aqui na Santa Casa de São Paulo. Então, que o seu caminho continue sendo muito próspero, que os caminhos de todos os pacientes que cruzarem você também seja maravilhoso, que eles possam compreender o estado da doença e participar, né, ativamente dos seus tratamentos, cada vez com mais aceitação e com mais resultado. Então, muito obrigada por dedicar o seu horário de sábado aqui sentadinho de lado de cá do microfone e da câmera. Se quiser mandar um abraço para a galera ou deixar alguma referência para a gente poder conhecer um pouquinho mais, você deixe. Esse é o momento. Não, eu só queria agradecer. Eu acho que a vida a gente tem que agradecer. E a gente poder ter a chance de ter tanto conhecimento para agradecer a várias formas que você teve a chance de ter na vida. E aí agradecer a quem te deu a chance disso, né? Que é a sua família e é a instituição. E eu sempre vou agradecer a Santa Casa. E é por isso que eu estou lá hoje em dia, que eu estou agradecendo tudo que eu tenho na minha vida. É dedicado a essa instituição e a chance de ter tido a honra de trabalhar lá e hoje assumir um pedacinho da organização dela. É isso aí. Obrigada, Dr. Renato Klinghofus Pinheiro, por estar presentes aqui. CRM 86458. Vocês, ouvintes, muito obrigada pela audiência até esse horário, aqui até às 6 da tarde comigo no Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, com muita alegria, muito amor e carinho, mando um beijo grande no coração de vocês e espero sábado que vem para seguir esse papo aqui nas ondinhas da Vibe Mundial, com muito carinho, com muita consciência, cada vez mais presente nas suas escolhas. Um beijo e até lá. Valeu, Jean. Valeu, turma.